Olá, amigos. Boa tarde. Estamos começando o programa Visão Crítica da segunda-feira. Hoje um pouquinho mais tarde, teve uma quantidade enorme de matérias hoje aí, até com relação ao trânsito no final de semana, principalmente com relação ao trânsito. Foram 7 acidentes de trânsito no final de semana. Isso que acidentes que tiveram boletim de ocorrência, que foram acompanhados pela polícia e pelo Corpo de Bombeiros. Nós já sabemos de outros acidentes aqui que não estão nessa lista aqui. Mas é o tempo suficiente aqui para a gente poder bater um papo, conversar. E aí nós começar o programa Visão Crítica hoje de uma forma diferente, mas dizendo de que ele, a partir de agora, vai ser também de uma forma diferente. Nós estamos no mês de aniversário da TV Centro-Oeste. Já fizemos algumas inovações, algumas mudanças aqui na parte, inclusive no cenário do próprio jornal Centro-Oeste, né, jornal novo já em função do aniversário, comemorando o aniversário da TV, que agora em julho, dia 21, comemora 28 anos, né, de fundação aqui em Pontes de Lacerda. É a emissora mais antiga e a melhor emissora de televisão de Pontes de Lacerda. E a partir de hoje, o programa Visão Crítica vai ser feito da forma como ele originalmente foi concebido. A nossa ideia no programa é trazer os funcionários da televisão, os apresentadores, os repórteres da televisão, para que nesse período a gente discuta os problemas e aí sim cada um dê a sua própria opinião e comente aquilo que quiser sobre os assuntos que vão ser abordados aqui no programa. Sempre que, se tiver alguma oportunidade, se for motivo para a gente convidar alguém, alguma personalidade, alguma liderança para discutir, para ajudar a discutir, a gente vai fazer isso na maior tranquilidade, né, sem nenhum tipo de problema. Mas o foco do programa é que a direção, a TV Centro-Oeste, né, dentro do Visão Crítica, forme a opinião e discuta os problemas de Pontes de Lacerda. É uma inovação, uma situação nova, né, mas como eu falei no começo, originalmente o programa tinha sido concebido para isso mesmo. Para que os funcionários da televisão, os repórteres, os funcionários da área do jornalismo, os colaboradores da área de jornalismo, né, possam sentar aqui, bater um papo, discutir, né, e dar ideia, já que eles é que estão vivendo e convivendo com os problemas do nosso dia a dia aqui de Pontes de Lacerda. E a partir de hoje, então, o Ricardo Augusto vai ser o nosso companheiro de bancada, como também vai ser também o Franciel Almeida, vai ser o Jaconias também, e quem estiver fazendo reportagem e tal, for interessante, vai vir participar do programa Visão Crítica. Numa abordagem, Ricardo, e aí eu vou te dar boa tarde aqui, do tipo que a gente faz de manhã na reunião de pauta, né? É sentar, bater um papo, discutir, cada um dá a sua opinião, o que tem que fazer e tal, é mais ou menos nessa linha. Boa tarde, é legal ter você aqui, né? Você tem se destacado, hoje com certeza é o principal apresentador de televisão aqui de Pontes de Lacerda, evoluiu muito nessa área política, na área de policial, inclusive. Policial faz muito tempo você vem recebendo, inclusive, premiação em função, né, dessa área como repórter policial. Mas agora nós vamos discutir todo tipo de assunto aqui e a gente conta com a tua perspicácia, com a tua inteligência, né, com a tua dedicação, que foi sempre notória e peculiar aqui na TV. Boa tarde. Vieira, boa tarde. Parabéns pela iniciativa de trazer, né, nós que trabalhamos no meio da comunicação e principalmente vivenciando aí o dia a dia nas reportagens, nós que temos o contato com o povo, nós que temos aí, somos o porta-voz da comunidade, porque às vezes a comunidade quer falar, tem vergonha, mas a partir do momento que ela só passa informação para nós, né, Vieira? Só de passar a informação, tá acontecendo isso na minha rua, tá acontecendo isso em tal lugar, nós já vamos fazer o quê? Buscar a informação e levantar a demanda aí daquela comunidade, levantar o problema e levar uma solução, ou até mesmo levar uma oportunidade para que as pessoas possam ter aí a sua voz, né, e também a sua opinião destacada aqui no Jornal Centro-Oeste e também nossos programas como o Franciel Almeida e também aqui no Visão Crítica. Agradeço ao senhor pela oportunidade, pelas palavras de início aqui. Claro que a gente tem um prazer de trabalhar, são mais de 13 anos trabalhando aqui na TV Centro-Oeste, e como a gente busca, né, no dia a dia melhorar, buscar informação, buscar uma forma de melhorar, trazer aí benfeitorias para a empresa que nós trabalhamos. Eu tenho orgulho de fazer parte aí dos colaboradores aqui da TV Centro-Oeste. Bom, nós começamos atrasado porque teve um motivo bastante relevante hoje, né? Trânsito violento continua. Eu não sei se a produção conseguiu fazer uma planilha lá, relacionando a quantidade de acidentes, né, que acontece aqui em Pontes de Lacerda com motos e
e também de veículos, né? Mas a média está sendo sempre acima de 38, né? Não baixou esse ano nenhuma acima de 38. Nem mesmo no mês de maio, foi um mês de uma campanha mundial aí de prevenção a acidente de trânsito. E esse mês a tendência é de que esses números aí não diminuam, né, Ricardo? Já começou o mês, né? Já estamos aí no dia 8, praticamente foram 7 acidentes, já foi 2 aí por dia praticamente para já começar a estatística do trânsito Pouso da Seda violento, gente. E precisa ter uma base agora envolvendo até carroça. Então já começa a ficar alarmante a situação, porque quando fala assim, carroceiros, eles trabalham no final, é proibido trabalhar à noite, né, Vieira? Mas eles estavam indo para o sítio, né, na região ali, da Estado do Matão, estava indo para o sítio, para casa, né, Olezé? E não estava com sinalização alguma. Então, caindo à noite, o motociclista veio na traseira desta carroça e acabou machucando o pé, e aí poderia ter acontecido uma tragédia. Mas quando se fala no trânsito de Pontes de Lacerda, a situação é complicada. Se cobrava muito, né, Vieira, a parte de sinalização. Foi feita através de um TAC, através do Ministério Público, que fez a cobrança, porque o Ministério Público fazia as campanhas, né, durante 2 anos aí, fizeram-se as campanhas, que através do Ministério Público, que abraça a causa, a gente não vê iniciativa da Prefeitura em fazer uma campanha, se espera muito do Ministério Público em Pontes de Lacerda, esse é o grande defeito nosso, né, o grande defeito por parte dos vereadores também, por parte do Executivo, se espera muito, se o Ministério Público cobrar, nós vamos fazer. Esperem um pouquinho. Será que precisa chegar a este ponto? Precisa ter um trânsito violento para o Ministério Público começar a ter iniciativa de fazer uma campanha do Maio Amarelo junto com o CONSEG, junto com a Polícia Rodoviária Federal, os órgãos de segurança? Enfim, essas pessoas abraçam aí o trânsito de Pontes da Seda. É uma situação que a Prefeitura deveria tomar conta, não estamos aqui falando só de prefeito Alcino Barcelos, mas sim de um modo geral, para que possa fazer campanhas. Gente, porque a sinalização foi feita, continua o número de acidentes. A campanha no Maio Amarelo foram 38 registrados, então não diminuiu praticamente quase nada, em comparação ao mês anterior, que foi 40 acidentes. Então, para você ter uma base, é algo que tem que ser feito com os motoristas, fiscalizar também as autoescolas para saber como está sendo esse trabalho aí de educar essas pessoas para o trânsito, porque não pode, tem placa, tem tudo, a pessoa acaba se envolvendo. Dos 10 acidentes registrados, por exemplo, dos 38 registrados no mês passado, gente, para se ter uma base, vamos dividir aí, 50% tem habilitação e a outra maioria são menores de idade. Então, Vieira, tem que fazer algo, tem que fazer uma audiência pública, tem que fazer alguma coisa com os membros das associações de bairros, para que as comunidades, órgãos de segurança, para saber o que pode ser feito. Porque do jeito que está, a situação vai se alarmando cada vez mais, isso porque nossa cidade está em pleno desenvolvimento. Daqui a um tempo, a Barra do Marco já não é mais zona rural. Já vai ser a parte da cidade, igual está acontecendo no fundo ali do Parque de Exposição. Igual hoje você já vê lá o Córrego da Onça ali do Florais. Então está crescendo o Pontes de Lacerda, vem crescendo o Pontes de Lacerda de forma gradativa aí, mas não se está se fazendo nada através do trânsito. Eu acho que um dos acidentes que foi emblemático aqui aconteceu nesse final de semana. É de um garoto de 15 anos, né? Estava na rodovia, né? Acabou batendo. Foi ele que bateu na carroça? Não, esse bateu num carro, no HB20. No carro, no HB20. Na curva ali indo pro barreiro. Exatamente. Então, veja só, primeiro, um garoto de 15 anos, pilotando uma moto. O pai dele deve ter autorizado, né? Ou pelo menos admitiu, ou sabe que o filho dirige moto. Ou até mesmo ajudou, às vezes, a comprar motocicleta. Exatamente. Exemplo, né? Vamos... né? Tá. Aí é o seguinte, por que ele com 15 anos, pega uma moto e sai para a rodovia? Porque ele tem certeza absoluta que não vai ser importunado. Se ele tivesse a informação, né, tivesse a preocupação de dizer, eu corro risco de ter uma blitz no caminho, ou ter algum policial no caminho e mandar eu parar e me pegar. Né? Então, eu acho que isso é emblemático aqui para Pontes da Lacerda. Nós temos informação, a primeira blitz que foi feita no Maio Amarelo, lá perto do IFMT, o próprio policial falou que de 10 lá, 7 estavam com problema, eram motos. Né? Então, talvez o problema aqui seja esse. Aí, a certeza da impunidade. Qualquer um vai pegar a moto hoje, passa para o centro, vai lá no centro, sem habilitação, sem nada,
vai lá no centro, faz o que tem que fazer e vai embora para casa e não acontece nada, né? Falta o quê? Convênio da prefeitura com a polícia, para a polícia fazer as blitz. Falta o prefeito cumprir a lei, autorizar o concurso para colocar 2 amarelinhos para cuidar do trânsito. Resolveria 90% do problema, né? Principalmente no centro ali, no centro da cidade, no centro, acho que esse é o grande problema. E aí depois acho que tem que fazer uma reengenharia no trânsito de Ponta Lacerda para depois ver o que dá para fazer. Nessa circunstância, não adianta culpar a polícia, não adianta culpar nada na história. E também não adianta querer transferir a responsabilidade para o motorista, né? A gente sabe que tem lei para cumprir. Quem não cumpre a lei tem que ser punido pela lei. Agora, se não tem nenhum agente que faça a lei cumprir, não adianta nada. Eu acho que é esse que é o grande problema, né, Ricardo? Outra situação, Vira, quando acontece com os menores de idade. Às vezes com o aval do pai, da mãe e até mesmo ajudam, né, comprar a motocicleta. Então hoje, nos grandes centros, né, Estados Unidos, por exemplo, 16 anos já pode-se ter aí um veículo, mas ele tem que estar habilitado. As pessoas pensam em fazer o quê? Quando eu crescer, né, eu tiver maior de idade, ou quando eu tiver oportunidade, eu vou comprar uma moto. Em grandes centros, não, eu vou fazer uma habilitação para me adquirir algo, adquirir uma moto, adquirir um veículo. E hoje, não acontece praticamente nada com o menor de idade quando ele está com a moto. Por exemplo, esse menino, ele poderia ter perdido a vida, indispensavelmente aqui, sobre o assunto que a gente está falando, mas o mais importante é a vida do adolescente. Ele foi fazer uma conversão, olha só, ele foi fazer uma ultrapassagem em faixa contínua. Será que ele sabe o que é faixa contínua? Será que ele sabe que a faixa contínua vai identificar aí que é uma curva ou, né, um trecho em declive, aclive que não tem visão da outra parte que está vindo lá para cá? Será que ele tem noção do que é um ponto, né, uma faixa contínua? Será que ele sabe as regras? Não sabe. Então ele acabou fazendo a ultrapassagem, poderia ter perdido a vida, ainda bem que deu tempo dele retornar e pegou a lateral, né, traseira desse HB20, desse veículo. Teve uma fratura no pé, felizmente só foi uma fratura no pé, bens materiais, o pessoal comprou outra moto. Mas imagine se ele tivesse perdido a vida, era mais uma vítima fatal por imprudência por parte do motorista, e os pais sim estariam hoje sofrendo com a situação. Portanto, deveria ter mais rigidez na lei. Se foi preso com a motocicleta, porque hoje acontece o quê? Igual você vai praticar crime hoje. Você está com menor de idade. Aí caiu a casa, o que você faz? É dele, é desse menor aqui, assume a bronca aí. Então ele vai assumir, é igual vai acontecer, o pai não vai assumir responsabilidade que, meu filho pegou a moto com o meu consentimento. Não, meu filho pegou a moto porque achava que estava em tal lugar, ele acabou pegando a moto, só que ele responde por isso também, só que é muito brando. Então hoje as regras, a lei está muito branda para os crimes no nosso Brasil. Então deveria ter mais rigidez, porque hoje se você, por exemplo, tem uma carteira, você tem com a moto com um documento atrasado, uma pessoa não habilitada, liga para a pessoa habilitada e ele vai lá tirar uma moto. Então resumiu o quê? Você vai pagar uma multa. Então resumiu no quê? O que resumiu nisso? Absolutamente nada. Só vai encher os cofres públicos, né? Mas o problema vai continuar aí, passando a mão na cabeça sempre. Tá certo. Bom, eu acho que em algum momento essas coisas têm que ser tratadas de forma séria e pelas pessoas que têm responsabilidade sobre isso. E talvez o que está faltando aqui é voltar a funcionar um órgão que é específico para isso, que é inclusive não só para acidente de trânsito, mas questão de segurança, que é o Gabinete de Gestão Integrada. O gabinete é um órgão que a última vez que ele funcionou aqui em Ponta Lacerda foi ainda no mandato do prefeito Donizete Barbosa, que quem lavrou a ata foi a procuradora do município. Eu não lembro até se não era o secretário, se não era o inspetor Antônio. Isso. Né? O inspetor Antônio da PRF. Depois de lá para cá não houve uma reunião, nada. Não se reuniram prefeito, promotor, delegado, comandante da Polícia Militar, comandante dos Bombeiros, comandante da PRF. Não houve nenhuma reunião entre esses titulares de órgãos de segurança, né, dentro do Gabinete de Gestão Integrada, que é para isso. A função dele é essa, né? Então, assim, se não tem incentivo nenhum, se não tem preocupação nenhuma de reunir para discutir um problema,
É logicamente que esse problema não vai ser resolvido. Isso, às vezes, se reúne lá a nível de CONSEG, às vezes, de repente, em algum momento, em outra reunião, e aí senta e aborda um assunto, mas até agora nada, não tem nada abordando esse assunto de forma séria, no local certo, no momento certo e dentro do órgão certo. Eu acho que está aí o problema. Que tem que haver essa reunião o mais rápido possível para que possa, de uma vez por toda, né? Porque esse trabalho no trânsito é de longo prazo. Ele não vai começar a fazer blitz amanhã que vai resolver o problema, porque faz blitz amanhã no centro, as pessoas acabam passando por outro local e os problemas só mudam de lugar. Então tem que haver um trabalho em longo prazo o mais rápido, só que se não começar não vai adiantar. Se não tiver ativamente o GGIM aí trabalhando, com certeza não vai ter benfeitoria nenhuma, é só mais um órgão, né? Mais uma entidade aí que fica à mercê de iniciativa do Executivo, iniciativa essa que está demorando e precisa com a máxima urgência, porque o nosso trânsito está ficando violento. Hoje o nosso trânsito está deixando mais vítimas do que assalto, né, do que roubos, então tem que fazer um trabalho o mais rápido possível para tentar amenizar esse problema. Tá certo. Bom, um outro assunto que a gente deve abordar aqui, Ricardo, é a questão do... ontem aconteceu, sábado à noite aconteceu o Miss Comércio, né, um evento muito interessante aqui em Pontes Lacerda. Depois de 19 anos, a Associação Comercial e a TV Centro-Oeste retomam, né, essa escolha da mulher mais bela, né, do comércio aqui de Pontes Lacerda. Esse ano foi uma solenidade muito bonita, o auditório da Associação Comercial estava lotado, né, e lá quem ganhou foi a grande vencedora da Miss Comércio, que também foi, quem venceu foi a Miss Simpatia, que também venceu como Miss Simpatia, né, foi a Larissa Dan, representando as lojas dos colchões Ortobon. Né, foi um evento bem interessante e o mais legal de tudo, assim, pela primeira vez se mostrou transparência total naquilo que se estava fazendo lá. Cada nota foram 6 quesitos, né, 6 características da mulher ali que estava em julgamento, e esses quesitos foram todos divulgados nota por nota, média, né, a média de cada quesito desse, né, para todas as candidatas, não foi para as candidatas não, para todo o público, né, que estavam lá. E a Miss Simpatia era quem teve mais acesso, eu não sei, né, mais acesso, mais curtidas, né, que foi no também Facebook. Uma etapa, né, que foi uma etapa no Facebook, né, e quem ganhava, quem tivesse bom número de curtidas, maior número de curtidas, ganhava um ponto, além de ser declarada Miss Simpatia, ganhava um ponto, né, na votação final na história. Né, e aí a gente pode ver o seguinte, ó, uma coisa bem interessante, que a diferença entre a primeira e a quinta colocada deu meio ponto, né? Deu meio ponto só. A diferença da primeira para a segunda deu um décimo, deu 0,11. Da segunda para a terceira, 0,13. Da terceira para a quarta, 0,24. E da quarta para a quinta, 0,03. Era 3 décimos, 3 centésimos. Tá? Então foi praticamente empatada a Miss Avesso e a Miss Maria Bonita. São todas mulheres lindas, foi difícil mesmo, você vê, com essa diferença de meio ponto, né? A diferença foi muito pequena. Né? Os jurados realmente não tinham noção. Deixar claro, né? Aqui, Vira, quem ganhasse nas curtidas era campeão, o que foi aí com a Larissa. Diferença, exatamente. A diferença foi do Larissa ter ganhado o Miss Simpatia nas curtidas. Então qualquer uma aqui, até a quinta colocada, até a quinta podia ganhar. Poderia ter ganhado. Exatamente. A Maria Bonita, se ganhasse na internet ela como quinta colocada, ela já iria para 8,64 e ela seria... Então, você vê a disputa. Então, Exatamente. Esse diferencial foi muito importante de buscar também as redes sociais, porque as redes sociais hoje é muito importante. A empresa que não trabalha em parceria com as redes sociais acaba ficando no esquecimento e ficando um pouco para trás. Então, parabéns pela iniciativa de buscar nessa fomentação, de buscar aí também fomentar essa parte da internet, que foi o grande diferencial também. Esse ponto foi aí o carro-chefe para que a Larissa tivesse ganho. Então, se a quinta colocada tivesse ganho nas redes sociais, ela teria ficado em primeiro lugar. Exatamente. É isso mesmo. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, aí depois a gente volta a falar. Vira, rápido, só fechando esse assunto aqui, parabenizar as equipes que confiaram, né, na credibilidade da Associação Comercial, da TV Centro-Oeste, abraçaram essa causa também, viram a importância de quase 2 décadas depois, né? A gente até resguardou, até trouxe de volta aí
as de 99, de 2000, para visitar também e mostrar como é bacana, como é legal, porque as mulheres têm, ainda mais as adolescentes, têm sonho de representar a Expo Oeste. E esta parceria com o Sindicato Rural de fazer diferente este ano já teve a Miss Universitária, a Miss Estudantil e fechamos agora o cerco, né? Fechamos agora esse pacote aí com o Miss Comércio 2019, que foi feito através da TV Centro-Oeste e a Associação Comercial. Com isso, a gente mostrou esta união com o Sindicato Rural e principalmente, mais uma vez, a credibilidade com o comércio de Pontes Lacerda. E é fundamental dizer assim, ó, esse é o primeiro ano que aconteceu isso, né? Inclusive com essa parceria do sindicato. É claro que as coisas vão evoluindo, né, no decorrer do tempo, né, para que se sintam cada vez mais representadas essas atividades, né, o comércio, né, a parte estudantil, a questão universitária. Esse ano foi o primeiro ano que aconteceu isso aí, então a gente sabe que a partir dos próximos anos as coisas vão evoluindo, vão crescendo, né, e vão tomando um corpo muito maior. A Associação Comercial tem um compromisso, isso ano que vem, ainda eu vou estar no meu mandato ainda, tem o compromisso de fazer o ano que vem isso aqui, e o projeto que a gente quer colocar lá é que a gente consiga, volte a fazer de novo esse concurso que represente não só alguma atividade, mas que represente o município, né? Que tenha a Miss Pontes Lacerda. Não necessariamente a associação tem que fazer isso. Nós podemos continuar fazendo ainda a questão só do Miss Comércio, que é a atividade, a princípio ali da associação, mas que alguém tome essa iniciativa, né, de criar aí um concurso para Miss Pontes Lacerda, porque a cidade está crescendo, merece isso dá uma exposição, melhora o comércio. Era o pessoal comprando roupa, era comprando... Aumenta o comércio. Aumentou a questão de alimentos, essas atividades de estética, né, melhorar os salões de beleza. Então, isso vai aumentando, vai melhorando o movimento do comércio, que é tudo isso que a gente precisa. Verdade. Né? Tá certo. Vamos para o intervalo comercial, depois nós vamos falar aqui a questão da exoneração do secretário de Educação, né, e também, se der tempo, vamos falar sobre a Santa Casa. Né? Santa Casa está com um problema sério de atendimento, problema muito sério de atendimento. E as coisas parecem que vem piorando essa questão do atendimento. E a gente quer comentar justamente isso. Que o que a gente precisa é o seguinte, a imprensa vai ter que continuar anunciando, divulgando o que está acontecendo lá. Se for de bom, cabe à Santa Casa divulgar o que é de bom que está acontecendo lá. Se for reclamação, a imprensa normalmente vai fazer isso. Só que a gente precisa fazer isso de forma responsável e que tenha a sensibilidade e tenha um compromisso sério, tanto da imprensa, quanto também daqueles que dirigem a Santa Casa. A gente vai para o intervalo e já volta. Esse setor funciona da seguinte forma: nós cadastramos uma fórmula lá no nosso sistema, e no nosso sistema nós puxamos as matérias-primas de acordo com cada produto aqui dentro de cada caixa. Nós trabalhamos atualmente com 4 caixas de milho, e aqui é a baia onde ficam as matérias-primas. Lá no sistema, de acordo com a fórmula, ele vai puxar cada matéria-prima uma tolerância de 1 a 2 kg de cada produto. Nossa balança tem uma capacidade de 2.000 kg e cada baia aqui ela tem capacidade de 1.000 kg de cada produto. De carbonato de cálcio, ureia, sal e assim por diante. Estamos de volta, conversando aqui, discutindo alguns assuntos de interesse de Pontes Lacerda. E agora, Ricardo, um dos assuntos importantes que rodou essa semana aí, semana passada também, é a questão do atendimento da Santa Casa, né? Tem dificuldades de toda ordem, tem reclamações de toda ordem ali. E aí a imprensa fica no impasse. Santa Casa é importante para Pontes Lacerda, Santa Casa é o único hospital da região. Para a região, a gente precisa, né, precisa da Santa Casa. Agora, o que a gente não pode é esconder o que está acontecendo lá. E eu tenho falado isso sistematicamente com a direção da Santa Casa. Falei isso na época do Delei, o Delei era o presidente. Depois falei na época do Ideraldo. Aí falei, voltei a falar de novo. A Santa Casa precisa
fazer um trabalho de marketing, um trabalho voltado para a questão do atendimento. A saúde é 90% atendimento ali, é a pessoa ser bem recebida. A importância é tanta do bom atendimento que eu sempre dou um exemplo aqui do Hospital do Câncer de Barretos. O que você paga lá de atendimento? Não paga nada, né? Eles não aceitam que você pague nada lá, não adianta você ter dinheiro que chega lá, você vai ser atendido sem pagar nada, todo mundo na ordem certinho. E não é porque você chega com dinheiro e vai ser atendido primeiro. Então, e grande parte das pessoas lá, que chegam lá, as pessoas que já chegam com problema de câncer, já chegam fragilizadas emocionalmente, né? Grande parte das pessoas, um número considerável de pessoas não conseguem sair do hospital lá, acabam falecendo lá mesmo, pelo adiantado da doença ou pelo tipo da doença mesmo. Mas você vê que todas as pessoas ajudam o Hospital do Câncer. Vêm para cá, fazem leilão, contribuem. Se coloca alguma coisa, digamos que colocar só a Santa Casa, às vezes não resolve tanto a parte do leilão. Tem que colocar o Hospital do Câncer, porque aí o foco é o Hospital do Câncer para ajudar e acaba ajudando a Santa Casa também, né? Então, tem que ter essa preocupação. Agora, o Hospital do Câncer mudou o nome, inclusive. Né? O nome do hospital é o Hospital do Amor. Tamanha preocupação que tem que ter com o atendimento. Aquele negócio que tem ali na frente, que eu sei que é um protocolo do Ministério da Saúde, cor amarela, azul, vermelha, e aqueles negócios todos ali, a sensação que dá quando você chega, tá? E você está doente, né? Você está com problema, você olha lá e fala, você tem até 2 horas para ser atendido. Você tem até 3 horas para ser atendido. Quer dizer, já dá aquela sensação de que você agora, você senta e espera. Você senta e espera. E sem nenhuma informação. Tem pessoal ali que tem que pegar informação com o guarda fica dando informação ali. Quer dizer, então, e eu já sugeri, inclusive, para a direção do hospital ali, que se coloque um responsável, um supervisor do atendimento que fique fazendo aquele meio de campo para atender. Se a pessoa for bem atendida ali, ela espera um pouco, ela aguarda um pouco, a grande parte das pessoas são tímidas, ficam com dificuldade até de levantar para falar, de reclamar, e ficam lá sofrendo na história. Então tem que ter alguém para fazer esse meio de campo ali, que vai resolver o problema da Santa Casa nessa questão do atendimento. Porque senão os problemas vão continuar, porque erro médico e dificuldades ali estão acontecendo. Erro médico está acontecendo na Santa Casa. Depois não adianta dizer assim, mas se generalizar, se falar para todo mundo, não sei o quê, ninguém mais vai querer acreditar na Santa Casa. Esse é o papel que a Santa Casa vai ter que resolver. Né? Aquele caso do menino do Davi, né, que ficou... o Diego. Ficou os restos do esmeril na mão dele ali, e que se ele não tivesse tirado, ele mesmo cortado os pontos ali, porque não aguentou mais, foi lá olhar e falou, tinha restos, tinha pedaço de ferro dentro da parte onde foi feito o ponto lá na sutura, né? A sutura na Santa Casa. Então, existem essas dificuldades, existem, mas tem que ter, então, a Santa Casa tem que ter a grande preocupação de fazer com que esses problemas, que não são diários, né, que são pontuais, não se sobreponham ao resto do atendimento que tem lá. Quer dizer, se atende 60, 80, 100 pessoas por dia, 1 ou 2 com problema. Se a Santa Casa não souber lidar com isso, esses 2 problemas que acontecem se sobrepõem a todo o atendimento bom que eles fazem. É isso, né? O senhor falou agora do Hospital de Câncer, que agora é o Hospital do Amor. Gente, você tem uma base, quando a pessoa fica lá naquela situação complicada e acaba perdendo a vida, os parentes saem dali triste com a situação por ter perdido um ente querido, mas não triste com a situação do atendimento. Pode ter perdido uma vida ali, mas ele sai destacando o trabalho realizado, a forma humanizada, o carinho com o paciente. Vamos por etapas. Santa Casa, o problema era antigamente falta de dinheiro. Os funcionários trabalhavam sem receber 3 meses, 4 meses, 5 meses, até 6 meses sem receber, médico sem receber. Aí era um ponto para se ter um atendimento estranho, carrancudo. Aquela pessoa chegava para ser atendida, o funcionário sem receber, já não ia trabalhar legal. Aí chegou a diretoria, então a diretoria conseguiu, com o jeitinho ali de resolver através do Fábio, através da Eliane Matsuda, né, de toda a equipe ali, o Mauro, a Anice, resolver a situação
E com isso amenizou as formas de pagamento. Mesmo que o Estado não pagasse, eles dariam um jeito lá de fazer um pagamento, ficaria branda a situação. Aí temos que ter o quê? O apoio dos funcionários. E não são todos. Então a diretoria fez de tudo para regulamentar, regularizar ali o hospital, conseguiram. Né? Fazer a forma de ganhar dinheiro também pela parte do Hospital Vale Completo com a clínica que foi feita naquela parte de lá. Reformou os ambulatórios, reformou os apartamentos. Aí tudo bem. Só que quando a gente está recebendo bem os funcionários, está recebendo em dia, tem que trabalhar legal. Só que não podemos deixar uma laranja podre no meio dos funcionários, porque é saúde, gente. Chega uma pessoa para receber atendimento, a pessoa vai atender a pessoa parecendo que está falando com o animal. Está tratando a pessoa mal. Se a pessoa vai procurar um hospital, ela vai procurar porque ela está passando mal. Ela não vai lá simplesmente para conversar com o enfermeiro ou com o auxiliar ou para perguntar na recepção se pode atender ela. Aí, como o senhor disse, sobre as fitas, né? Amarela, azul, vermelha. Naquele momento ali, Vira, teria que fazer o quê? Por exemplo, eu estou com um azul que é de 2 horas, né? Estou ali esperando. Só que naquele momento de 2 horas ali, eu queria que alguém do hospital, vestido de branco, chegasse, opa, ô seu Ricardo, o seu quadro gravou, deixa eu medir sua pressão, aferir sua pressão de novo aí, a temperatura do senhor está boa, o senhor quer um copo d'água, aconteceu que chegou 2 pessoas acidentadas ali, muito grave, e tiveram que passar na frente de vocês, então vocês desculpam aqui a gente, tá? Mas a gente vai resolver com vocês aqui, de resolver esse problema, de resolver essa situação. Teve médico que mandou a mulher chupar gelo para resolver o problema, acabou perdendo a criança. Então estão brincando às vezes de fazer atendimento. Tem médico que acha que as pessoas... A informação às vezes chega para o médico de uma forma tranquila através da triagem, né, tal, mas chega lá, a pessoa só receita um remedinho ali, manda a pessoa embora, como aconteceu em caso de infarto. O Márcio Mirante, por exemplo, deu entrada no hospital, foi lá, o médico falou, não, pode ir embora, você está bem, você não vai morrer não, vai morrer só daqui a 30 dias, brincando. E no outro dia a pessoa chegou já sem vida no hospital. Então não pode achar que a nossa saúde é brincadeira. Nós estamos aqui só falando mal do Hospital da Casa, nosso objetivo é mostrar o que as pessoas procuram a gente. Agora, a responsabilidade do hospital de mostrar quanto atendimento foi feito, quantas triagens, quantas pessoas foram atendidas, aí cabe a vocês mostrar o trabalho de vocês. Agora, denúncia, cabe a nós buscar a informação. Pode se passar uma denúncia para a gente que nós vamos atrás da situação. Às vezes colocamos de forma que a gente acaba tomando as dores do paciente, que é muito difícil você ver uma pessoa que está com uma criança lá, prestes a ganhar, a mãe prestes a ganhar um bebê, aí manda para casa porque fez a dilatação lá, o toque na mulher, não estava dilatado ainda, com coisa que a mamãe vai saber. Ela sabe que ela vai ter que fazer o toque nela para saber se está dilatado, se não está. Olha só como fica. Então, a partir disso aí, que nós cobramos inúmeras vezes aqui, Vieira, a informação que a partir de 40 semanas, né, já vão ficar as mães no hospital com acompanhamento médico para não ter esse tipo de problema. Então, tem que haver um consenso, principalmente por parte dos atendentes. Já se mandou várias pessoas embora devidamente por causa do atendimento, que estava muito ruim por parte de alguns funcionários. Pessoas antigas, pessoas que às vezes não estavam com vontade de trabalhar, mas agora estão recebendo em dias, não sei se é bem, não sei como é o salário do enfermeiro ou de um auxiliar ou de um técnico, mas estão recebendo em dia, mesmo com as dificuldades que o governo às vezes demorava para passar o repasse, mas isso não compete agora o funcionário, o colaborador acabar tirando o trabalho todo de uma diretoria, o trabalho todo de fazer. A diretoria tem sua tabela de culpa? Tem sim. Porque se tem o problema do fulano lá que está tendo várias reclamações, e isso é principalmente à noite, não falando que é todos os funcionários, mas principalmente à noite na recepção, tem que haver o que está acontecendo, e se essa pessoa não está a fim de trabalhar, se passaram um curso, fizeram cursos com funcionários, fizeram aí um trabalho, né, de humanização. O parto humanizado, por exemplo, Vieira, não era a realidade em Ponta Lacerda, hoje já é uma realidade em Ponta Lacerda. Aquele pai que denunciou para o Franciel hoje no Jornal Centro-Oeste, ele falou assim, mas se talvez eles estão querendo aqui que eu pague a cesárea, para eles ganhar o dinheiro, mas eu não tenho, vou perder o meu filho? Então, para você ver, será que pagando a cesárea acontece rapidamente o atendimento? Será que se espera até o último minuto, nós vamos ver se vai dar o parto normal, se não der a gente vai para a cesárea e o pai vai ter que pagar, mas se esse pai não tiver dinheiro, como vai ficar?
Sabemos que temos médicos competentes, sabemos que temos enfermeiros, a diretoria está fazendo de tudo, mas assim, a gente não pode esconder aqui o que está acontecendo. E não estamos aqui para difamar o Hospital Santa Casa, longe disso, longe disso. Estamos aqui simplesmente também para ser um porta-voz da comunidade. A imprensa, principalmente nós, não vamos se calar. Quando aparecer um problema, vamos procurar a diretoria para falar sobre o caso. Não quer falar, nós vamos ter que colocar no ar o assunto. Igual o caso que o senhor citou do Diego. Eu encontrei ele na festa da igreja no final de semana, ele falou, Ricardo, graças a Deus, eu cortei os pontos aqui, tirei o negócio, lavei eu mesmo lá em casa, fiz curativo, melhorou. Então podia ficar 10 dias, 20 dias naquele fechado, que ele ia perder a mão. Porque estava tudo, sabe, aquela coisa já apodrecendo, então para você ver a preocupação. E aí fica simplesmente isso. Gente, temos que ter, principalmente, nós abrimos o WhatsApp aqui, Vieira, para as pessoas reclamarem dos atendimentos da casa, vai vir inúmeros WhatsApp. Será que é um caso isolado? A diretoria, será que é um caso isolado que está acontecendo? Não é um caso isolado. Se fosse um caso sim, uma vez lá, outra, tudo bem, mas é com frequência está acontecendo. Então, algo tem que ser feito para resolver esse problema. E não tem a TV Centro-Oeste como inimigo, não. Nós somos parceiros do Hospital Santa Casa e o que for preciso fazer para lutar em prol do hospital, a gente luta. Mas temos que ter também o aval de vocês, de fazer uma parceria bacana, de representar a nossa saúde, mesmo com as dificuldades. Eu sempre falo aqui, vai para Cuiabá para você ver como é difícil a saúde lá também. Só que a Santa Casa de Pontes Lacerda é abraçada pela comunidade e ela quer uma resposta rápida também no atendimento. A gente está lidando com pessoas com fragilidade. Quem chega lá quer ser atendido e, no mínimo, ser bem atendido sempre na história. Então, é aquilo que eu comentei antes. Vai ter alguns problemas? Vão ter. Problema médico, o pessoal não gosta do atendimento de uma forma ou de outra, ou atendeu mal e tal. Vai ser. Agora, o que não pode é fazer com que, tentar induzir a imprensa, e é isso que está acontecendo, tentar induzir a imprensa para que aquilo que for complicado não fale, né, e não opine, não pode nem opinar, né? Então eu acho que esse o grande problema. Então eu acho que deve se enfrentar o problema não é a imprensa divulgar, o problema é o atendimento que tem que ser resolvido lá. Eu acho que partindo daí, e aquilo que você realmente falou, e a televisão sempre foi extremamente parceira. A televisão nunca cobrou um centavo da Santa Casa para divulgar tudo que a Santa Casa pediu. Seja leilão, seja o que for na história, sempre se faz de graça. Isso aqui é uma atividade comercial nossa. E a única coisa que é do município ali, que é público, é o atendimento da recepção. Exatamente. Ali na resto lá é saúde, tudo particular. Tudo particular. O médico ganha, tá? A comida que vai lá para lá normalmente é comprada também, pode até comprar mais barato, mas é comprada. Tá? Os remédios são todos comprados, ninguém faz nada de graça lá. Talvez a única coisa de graça que façam lá é a diretoria que trabalha de graça e a imprensa de Pontes Lacerda, que faz tudo de graça também sem cobrar nada. Então, da mesma forma que a gente faz, a gente exige que essa contrapartida de respeito à imprensa tem que existir sempre, né? Vamos continuar ajudando Santa Casa, vamos ajudando a saúde aqui de Pontes Lacerda, porque a gente sabe que Lacerda vai crescer muito e a gente precisa de ter uma estrutura muito boa aqui. E a gente vai conseguir, com o apoio tanto da atual diretoria da Santa Casa, quanto da própria imprensa, tudo, acho que a gente vai conseguir. Acho que é isso, né, Ricardo? São 2 horas. E o minuto já passou um pouquinho do horário. A gente vai voltar semana que vem. Você tem algum assunto aí, tranquilo ou não? Seria o caso do secretário, da demissão dele, né? Então, mas todo mundo de surpresa. Eu acho que isso não... Eu acho assim, são pessoas e pessoas. Infelizmente o prefeito não tem noção de empresário nisso. Ele nunca foi empresário. Ele trabalhou num banco uma época e depois trabalha na Vila Bela, na fazenda dele em Vila Bela. Os impostos que ele paga é tudo lá para Vila Bela, não é nem para Lacerda. Normalmente você tem ética para demitir alguém, tá? Então, e dependendo do grau de responsabilidade que a pessoa ocupa, o grau do cargo que ocupa, a responsabilidade aumenta mais ainda, porque a exposição que a pessoa tem é muito maior, né? Se o prefeito fala para o secretário, eu estou aqui por questão política, eu vou ter que tirar você porque eu vou ter que dar o cargo para um outro cargo político. Está resolvido o problema, né? Eu vou tirar você porque nós vamos reduzir a despesa, vamos reduzir a secretaria. Não tem problema nenhum. Agora, você chega para o secretário que está há 7 anos lá, 6, 7 anos na história,
né, foi um pilar. E nós fizemos várias críticas para o Alan aqui. E sempre, né, atendeu a nossa equipe. Sempre atendeu a equipe aqui, mas foi um pilar do governo, do mandato do Alcino Marcelo, assim como foi o Neto também. Né? Então foi um pilar ali, aí falou assim, ó, tchau, né? Não precisamos mais de você aqui, pode ir embora na história. Né? É no mínimo assim, ou é ignorância, né? Ou é má fé mesmo na história e não quer saber. Será que o problema era com o Neto também? Será que o problema era com a secretária de assistência social, a esposa do Luciano? Será? Eram eles que era o problema? Ou será que é o prefeito? Ou senão também aquela história, né? O cara sofreu até agora com o secretário de Educação, sofreu até agora, né? Agora que fizeram a creche, que era ter inaugurado a creche há quanto tempo, né? Foi tudo Os problemas, TAC, né? Os problemas todos que aconteceram, na hora ruim segurou. De repente agora que vai fazer algum trabalho, né? Que tem dinheiro, tem mais de 10 milhões de reais na conta sobrando, vai fazer algum trabalho, então aí coloca outra pessoa para poder faturar. Na hora de roer o osso, segura, né? Mas na hora de comer o filé, passa para outro para comer. Verdade. Pode ser isso mesmo. Valeu, Ricardo. Abraço, Vieira. Obrigado aí. Um abraço a todos vocês. A gente volta semana que vem, se Deus quiser, a todos nós. Uma bela semana. Abraço.